Que é meia horinha só. Pra mim é meia hora. São bastante confusos. As pessoas e cuidando sempre da minha família, a nosso cuidado. Bora de esporte? Bora de esporte, vamos falar então de futebol brasileiro, Bruna. Deixa eu só colocar aqui para ficar certinho. Isso, presta aí. Ó, em função da paralisação do futebol no Brasil pela pandemia do coronavírus, a CBF anunciou que vai conceder um auxílio financeiro para árbitros. Não, posso sim. Posso falar, depois passo para o Renato. Bom, primeiro agradecer aí, Daniel, por estar organizando esse encontro virtual, cumprimentar você, o Renato e demais colegas. Enfim, acho que é extremamente importante ter esse espaço para a gente trocar impressões, trocar experiências, apresentar experiências internacionais que a gente tem observado, e acho que está todo mundo tentando aprender com uma situação extremamente complexa que acho que o mundo nunca enfrentou, né? Quando estão comparando essa pandemia com o H1N1 que aconteceu, né, em 2009, acho que é um erro muito grande. Isso vai demandar um esforço de pensar a gestão do sistema de saúde muito maior do que foi naquela época. Como é que nós vamos combinar ações mais verticais de intervenção na epidemia com uma organização de sistema, uma perspectiva de uma organização de redes, né, de coordenação de fluxos. Então, acho que é um desafio para o mundo, e eu vivi um pouco, posso falar talvez um pouco da experiência também que eu tive no âmbito do Ministério da Saúde, quando coordenei
o gabinete de gestão de crise, ainda na época da gestão do ministro Alexandre Padilha. Depois fui secretário municipal em Curitiba e acho que a experiência da gestão municipal é muito rica para a gente poder observar quais são as instâncias de gestão do SUS que devem ser fortalecidas e ativadas para que a gente possa enfrentar essa epidemia. Enfim, então acho que como eu falei, acho que o que a gente está observando, né, são grandes desafios que nós vamos ter pela frente. Acho que espaços como esse são super importantes para a gente trocar experiências, ouvir dúvidas, colocar questões que a gente sabe que pode compartilhar e outras questões que nós vamos ter que buscar na literatura ou mesmo na prática para tentar responder e dar um apoio à gestão do sistema de saúde. Passar para o Renato, talvez? Sim, claro, pode ser. Só para me apresentar, meu nome é Renato Tasca, eu coordeno a unidade de serviço de saúde na Organização Pan-Americana da Saúde. Obviamente, estamos agora, durante a epidemia, todo mundo muito concentrado, né, na resposta e tentando, né, captar toda a informação internacional e nacional que vem para ser processada, só que é uma tarefa quase impossível, porque o fluxo, o ritmo de informações que chega é enorme. O que estamos tentando fazer é principais experiências. Eu, particularmente, tive contatos com o pessoal que trabalha na Itália e na Espanha. Eu acho que tem algumas lições aprendidas importantes que seria interessante compartilhar aqui com vocês. Acho que seria o tema principal da minha fala. Obrigado. Bom, pessoal, então, de novo, bom dia para todos. Olha, a sensação principal que eu recebi, escutando os depoimentos dos colegas italianos, né, foram depoimentos de uma grande dramaticidade, tanto técnica como individual. E a sensação é aquela que uma epidemia como essa quebra totalmente os paradigmas com os quais estamos acostumados a trabalhar. Diria mais que, a própria utilização do serviço de saúde da forma normal, convencional, em algum momento foi o grande problema, e na Itália, especificamente, foi o epicentro da epidemia. Foi um hospital de Bergamo, um hospital grande de 900 leitos, que recebeu o primeiro impacto, né, um dos primeiros, o impacto dessa epidemia, não conseguiu montar a tempo as medidas de controle e dali teve uma propagação enorme. Mas daí, se vocês veem o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, o comprometimento dos profissionais de saúde é enorme em termos de falta de proteção, né, de grande contágio que esses profissionais constituíram. Se fala de 10% em alguns países, 12%.
15 em outros. Então, agora, tudo isso gerou o terror, o pânico de manter a população longe do sistema de saúde. Então, é quase um paradigma de restrição de acesso, que é contrário, né, ao nosso paradigma de acesso universal. Na verdade, não é bem uma restrição, é uma ordenação de acesso muito rígida, muito severa. Também as medidas restritivas são acompanhadas na Itália com muita severidade. O positivo, a Covid, que pegou fora de casa, e não está indo para o hospital, pode levar até 5 anos de reclusão, é penal, não é uma coisa civil. Então, enfim, é uma atitude muito violenta, muito reativa a esses episódios de contaminação. Portanto, o fluxo na Itália, ele prevê a porta do acesso não é a atenção primária. Eu queria só dizer uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que o que foi feito na Itália tem que ser feito no Brasil, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu estou só relatando uma experiência italiana. A sua propriedade. Bom, enfim. Sim, é só eu que eu não quero que isso se entenda como uma recomendação. Eu estou só seguindo o raciocínio dos italianos, que justifica as medidas que foram tomadas. Que depois elas sejam viáveis no Brasil, em toda a Itália, eu também não sei. E nem eles sabem se essas medidas realmente vão ter impacto. Mas eles negaram o acesso à atenção primária. O acesso é por telefone, ou seja, a atenção primária funciona à distância, não funciona presencialmente. Praticamente não há atendimento nos consultórios de atenção primária. Atendimento telefônico, alguns médicos hoje podem até fazer atendimento domiciliar. Então, os pacientes, digamos, de rotina, crônicos, eles são acompanhados por telefone. Em alguns casos, eles podem fazer visitas domiciliares, mas eles não participam, não são a porta de entrada. É óbvio que quando um paciente COVID cadastrado para o médico de família fica em casa, em vigilância, o médico também de família, a equipe de saúde da família, que lá é fundamentalmente o médico, eles atendem à distância e tem muitos instrumentos, tem um aplicativo, inclusive, chamado Dr. Covid. Estou falando de uma região da Itália, Lácio, mas que é mais ou menos paradigmática, a região de Roma. Então, eles têm essa ideia aqui, o acesso ao contato físico profissional de saúde e paciente suspeito tem que ser minimizado e, se possível, eliminado através de telemedicina, teleconsulta e o SAMU, que gerencia todo o transporte dos pacientes suspeitos e confirmados de Covid, por ter procedimentos certificado de higienização, de tratamento dos pacientes e por ser totalmente coordenado por uma única central de regulação que define toda a região, que seria tipo Estado. Então, quer dizer, um sistema que tende a colocar a atenção à distância, em remoto, em primeiro lugar, dar muito valor ao transporte. As visitas domiciliares são mínimas, são realizadas só em casos importantes, onde não tem a possibilidade, vai ser feita por pessoal treinado. É uma coisa muito complicada, porque pode fazer poucas visitas por dia, tem que botar, os EPIs são muito pesados, impermeabilizados, então custa muito tempo vestir, tirar, e também o número de equipamentos para fazer as visitas são insuficientes. Então, de novo, a prioridade é domiciliar. Na chegada do hospital, aí, obviamente, tudo isso é gerenciado por o transporte do SAMU. A pessoa vai exatamente no lugar onde deve ser recebida, e fora das estruturas hospitalares, que são quase todas divididas Covid e não Covid, há tendas externas, há lugares externos para fazer triagem, isolar as pessoas. Alguns desses leitos normalmente tem mínimo 30 leitos. Mas, enfim, a primeira mensagem que eu queria dar é que a lição principal e o que mais te assusta quando você fala com os italianos é esse pavor que chama a gente para o estabelecimento de saúde seja igual a espalhar a doença. Okay? Então, todas essas decisões rígidas, fortes, antiparadigmáticas, foram tomadas em resposta a uma situação que tirou todo mundo da zona de conforto e precisou de respostas de tipo diferente. Eu acho que, por enquanto, eu paro por aqui.
Eu acho que essa experiência da Itália, ela é muito interessante para a gente tentar identificar que a gente precisa dar aqui. Primeiro, assim, dificuldade da coordenação nacional de resposta. Nós temos uma de vigilância bastante experiente, treinada, preparada no Ministério da Saúde, mas a gente observa uma parte assistencial. Acho que isso pode de depender muito da estrutura e capacidade de gestão de cada região. E isso pode ser um grande problema para a nossa resposta nacional. Por quê? Porque para você criar uma rede, uma linha de cuidado que atenda pacientes COVID e garanta atendimento a pacientes que não sejam COVID, ou seja, que você não crie desassistência quando você vai estabelecer um fluxo específico para pacientes COVID, você vai precisar ter instâncias de gestão da atenção, de coordenação da atenção muito eficientes. Isso aí tem que fazer uma programação no âmbito local, municipal, regional, de definir quais vão ser os serviços que vão ser referência, estabelecer de maneira muito clara protocolos que devem ser implementados para proteger os profissionais de saúde, mas também para garantir atendimento à população, instâncias de regulação, de coordenação de fluxo. Você estabelece o fluxo, mas é preciso que esse fluxo seja regulado. Então, fortalecer centrais de leito, fortalecer centrais de urgência, onde não tem, ter que criar, são coisas super importantes. Acho que um outro ponto também que é fundamental, e aí pela minha experiência que eu tive tanto no Ministério como na Secretaria de Saúde de Curitiba, a gente tem equipes de vigilância, como eu falei, no âmbito nacional, estadual, municipal, bastante competentes, produzem dados, informações extremamente importantes, mas isso, às vezes, não é utilizado para pensar e planejar a ação. Eu acho que no Brasil a gente está tendo um problema grande de diagnóstico, né, de situação, pela falta de testes laboratoriais para fazer diagnóstico e pela subnotificação, inclusive, de óbitos. Hoje tem uma matéria da Folha de São Paulo destacando isso, isso é um problemaço. Mas, enfim, acho que uma das instâncias que deve ser ativada nesse momento e fortalecida são os CIEVs, para você coordenar a informação, e essa informação vai ser super importante para você programar as ações que têm que ser implementadas de acordo com a circunstância epidemiológica. Você vai ter um determinado tipo de ação que é para... não tem caso. Há muitas regiões no país ainda não tem ou tem poucos casos. Outra situação é ativar a rede, organizar a rede, quando você tem um número crescente de casos. Já tem algumas regiões que já estão entrando nesse cenário. Tem um outro cenário que é um aumento exponencial de casos que pode acontecer num curto espaço de tempo. E tem um último cenário, que também é dos mais complexos, que é o que está acontecendo na Itália, na Espanha, é a redução de danos. Ou seja, você tem que ter uma programação, um planejamento para todas essas fases, instâncias de gestão de sistema bastante competentes para operar a programação e a organização dos fluxos entre serviços nesses espaços. Só para terminar, a gente tem visto, né, um esforço muito grande dos gestores locais, municipais, dos gestores municipais, estaduais, e uma preocupação em criar leitos, ampliar leitos, né, colocar hospitais de campanha, ou reorganizar a função de hospitais, um hospital que era maternidade, virar um hospital, eu vi no Paraná alguns exemplos. Acho que tem que ter uma preocupação muito grande em como é que comunica isso para a população, essa mudança de fluxo, essa mudança de papel, para não gerar desassistência.
E com relação aos hospitais de campanha, né, acho que essa deve ser a última opção quando você esgota todas as outras, de ativar leito que está desativado, transformar leito em hospital geral em leito de UTI, abrir leito mesmo em hotéis que estejam desativados, enfim. Acho que tem aí um conjunto de coisas que podem ser feitas antes de você implementar hospitais de campanha pelo alto custo que isso representa, pela condição de trabalho que não é mais adequada pelo que a gente observa na experiência internacional. Enfim, acho que essa primeira contribuição, a gente vai passando por muita coisa muito rápido, né, porque são vários pontos, e aí você vai coordenando aí, Daniel, para ver qual a melhor maneira de a gente
Sim, eu preferiria só agregar uma coisa ainda antes de entrar no teste, rapidinho, que o tema que você falou dos hospitais de campanha. Na Itália, a percepção é a mesma. Hospital de campanha, em algum momento, em Roma estão fazendo mas parece mais medida de marketing político do que se justificar. Mas o que eu queria dizer é que na Itália há uma lei para a emergência que o setor público pode intervir no setor privado, requisitando leitos, pessoal, equipamentos e tal. Mas essa lei não foi, ou seja, esse poder não foi utilizado porque, pelo menos nas principais regiões que eu conheci, porque sempre houve uma negociação com o setor privado, inclusive pela tragicidade da situação, sempre há momento de encontro muito solidário, e acharam várias soluções interessantes, tipo, em alguns lugares, os hospitais privados não queriam receber paciente com Covid, então esvaziaram hospitais públicos, por exemplo, oncológicos e urgência, que era o único que tinha, para se tornar só Covid. Então, o privado cuidava do não Covid e o público não teve até transferência de pessoal, anestesiologistas, emergencistas, que saíram do privado foram ajudar o público justamente por esse intercâmbio, né? Então, essas são também soluções criativas que podem ajudar. O hospital de campanha, eu acho que realmente é a última, eu acho que até aquele famoso da China, que já está desativado, eu não sei, mas a sensação é que também fosse uma coisa um pouquinho de marketing, né, de mostrar serviço, enfim. E outra coisa, antes ainda de falar do tema dos testes, é o tema das pessoas positivas ou com suspeitas importantes ou com contatos que têm que estar em isolamento domiciliar e não têm domicílio onde ficar. É a situação que na Itália é relativamente rara e foi solucionada, está sendo solucionada, não, está tentando ser solucionada com centro de acolhimento, que podem ser hotéis ou acondicionar lugares públicos, mas que imagino que para o Brasil isso possa ter um tamanho descomunal e possa ser um grande problema. Estou falando só de residência para gente com sintomatologia leve ou positivos assintomáticos, não para os leitos de cura intermediária, né, que não são ainda aquele de terapia intensiva, que normalmente são aqueles do hospital de campanha, leitos com pouca especialização e onde tem pouco para fazer. Bom, era isso. Obrigado. Acho que com relação aos testes, acho que o primeiro ponto né, é um recurso absolutamente necessário para a condução de uma resposta a uma pandemia como essa. Tanto é que a orientação da OMS é testar o máximo possível, mas assim, a gente está frente a uma situação de uma carência global, né? A gente escutou relatos de outros países em que navios com os reagentes para a preparação dos testes são sequestrados enfim. Então, é uma disputa enorme em relação a ter esses testes. Então, a gente está lidando com esse cenário. Dentro desse cenário, se o Ministério da Saúde não avocar para si o papel de comprar e distribuir esses testes e distribuir dentro de uma lógica, de uma programação que a vigilância possa fazer, porque o povo lá sabe fazer isso, a gente vai ter um canibalismo entre municípios, estados. Isso vale para teste, isso vale para respirador, isso vale para EPI, isso vale para tudo. Por isso que nessas situações de emergência nacional, de importância de saúde, de saúde pública, as SPINCs, quando eu estava no Ministério em 2012, 11, 12, ajudei a construir essa legislação, o Ministério tem que assumir esse papel numa situação de importância nacional, avocar para si a responsabilidade de compra
e distribuição desses insumos que são absolutamente estratégicos para você conseguir coordenar a resposta, né? Como a gente não tem teste suficiente, a gente não tem um diagnóstico precário, tendo um diagnóstico precário, nós vamos ter que, por vezes, forçar ações, né, de isolamento, ações mais radicalizar no isolamento, melhor falando, porque a gente não tem, né, uma melhor capacidade de você coordenar a ação de acordo com aqueles grupos que você vai identificando que são suspeitos, com menor gravidade, que possam ser contaminantes, ou mesmo aqueles que já estão imunes, e aí assim você vai conseguindo organizar uma resposta coletiva maior, né? Então, como a gente não tem esse recurso, a nossa intervenção acaba sendo menos precisa, né? E acho que esse é um dos grandes problemas. Claro, aí acho que vocês aí na Fiocruz podem falar muito melhor do ponto de vista da capacidade nacional produtiva também, como é que a gente pode... eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, mas fiquei muito pouco tempo lá. Aí na Fiocruz a gente tem uma inteligência, uma capacidade de produção disso. É possível a gente, em curto espaço de tempo, aumentar a produção nacional também. Olha, falta reagente, mas o que é possível fazer? E numa resposta nacional coordenada, aí eu acho que o Ministério da Saúde, de fato, tem que chamar a responsabilidade para fazer compra e distribuição. Não, eu acho... Oi? Acho que depende do EPI, acho que tem até uma questão de aprendizado, qual que é o EPI necessário e que está disponível, né? Porque a gente também tem uma escassez enorme de EPI. Eu acho que aí até valeria a pena ter uma comissão de especialistas que se reunisse junto com a Anvisa para criar uma norma específica para essa situação. Nós estamos com uma necessidade, tem uma escassez absoluta. Quais são as estratégias para você enfrentar essa situação? E aí eu acho que, enfim, tem questões tem itens que são mais difíceis de você produzir, e aí a intervenção nacional é importante, mas tem outros que você consegue de menor que talvez você consiga organizar em âmbito
regional ou até local. Eu acho que o que é importante de tudo isso que a gente está vivendo, essa resposta não pode ser só local, ou partir só do protagonismo local. É fundamental, né, que todos, né, as suas localidades estejam operando, mas se não houver uma ação coordenada, se o Ministério da Saúde não conseguir fazer isso em âmbito nacional, pelo menos nos estados ou nas regiões, a gente vai ter muita dificuldade para lidar com essa situação de grande necessidade e escassez de produtos, que não é só uma escassez o problema, né? Acho que o próximo que teremos é o tratamento, mas aqui vamos falar de tratamento hoje. Porque isso também, essa escassez de disponibilidade e essa ulterior dificuldade em distribuir de forma capilar os equipamentos de proteção individual, isso faz de forma que, se eu tenho um alto número de serviços atendendo o público, eu tenho que garantir 100% que todos esses equipamentos, todas essas equipes, elas tenham a proteção suficiente, né? Porque a história ensina que como se diz, há uma grande vulnerabilidade dos trabalhadores de saúde nessa epidemia. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que às vezes, é um pouco o que estava falando Adriano, por um lado, ver até que ponto, né, podemos afrouxar essas regras em situações extraordinárias e até que ponto podemos fazer isso sem arriscar, obviamente, a vida e a saúde dos trabalhadores, mas de repente isso seria uma possibilidade. A outra é aquela de reduzir necessariamente as equipes que atendem ou concentrá-la para que os equipamentos de proteção estejam sempre onde existe o atendimento. Porque se eu tenho 80 pontos de atendimento, vai ser difícil abastecer os 80, mas se eu tenho 20, de repente eu posso, né, fazer uma melhor distribuição dos meus recursos. E que tudo isso seja comprado individualmente por 5.570 municípios, 27 unidades federais, hospitais privados e não sei quanto, é óbvio que isso seria interessante, imagino que seja regulado. Agora, na Itália também perderam ventiladores um dia antes, porque a Grécia comprou e assim por diante, ou seja, que não é fácil intervir com mecanismo forte de regulação nisso. Mas, mais uma vez, a dificuldade em não só treinar o pessoal a se proteger, o profissional de saúde, mas, inclusive, a proporcionar para eles os instrumentos mínimos de proteção ou garantir um fluxo contínuo. Vocês estão vendo a famosa N95? Nos Estados Unidos estão usando uma semana, depois estão vendo se podem lavar, ou seja, diz que Estados Unidos vai ficar sem máscaras. Os consumos, outra coisa que me falaram os italianos, os consumos não são 10 vezes, 20 vezes superiores, são 100 vezes superiores. Em Bergamo, o oxigênio aumentou, a demanda de oxigênio aumentou de 100 vezes, aumentou de 10 ou de 20. Então, são números, de novo, está preparado a sair da zona de conforto, porque são situações que ninguém tem possibilidade de prever. Portanto, a resposta tem que ser, de novo, uma resposta que está à altura desse desafio. Mais do mesmo não vai funcionar. Então, se continuamos a dizer, não, mas tem que ter equipe de proteção assim, assim, assado, e temos poucas equipes de proteção, temos que combinar uma coisa com outra, porque o risco é que vamos ter equipes de saúde desprotegidas, atendendo pacientes, eles vão se infectar, vão morrer alguns deles, e ele vai infectar pacientes, porque o profissional de saúde, por ser diretamente a contato com o público, é pior do que caixa do supermercado, ou igual. Portanto, essas pessoas, toda essa coisa tem que fazer refletir de como preparar as unidades. Pode acolher paciente? Pode, não estou dizendo que não pode, não deve, mas muito cuidado a como fazer, porque as consequências podem ser dramáticas.
Não, eu francamente, sinceramente, não sei exatamente como é a situação, mas teoricamente as indicações são as mesmas. Agora, o povo usa máscara sempre, e tem muitos profissionais de saúde que dizem: puxa, o meu paciente tinha uma máscara melhor da minha. Isso acontece muito. Então, teve muita gente fazendo estoque e tal. E tem muita máscara improvisada, Sharp, porque não acha. Na Itália não acha máscara. Igual aqui, vai para a farmácia, não tem. Então, bota Sharp. Tem um cara que botou um sutiã que saiu na internet, porque era redondo. Enfim, é um mal comum, é uma situação comum. Eu acho que nenhum país tem solução. Estados Unidos parece realmente, o que eu vi de uma fonte bastante confiável, diz que ele vai acabar a máscara, não vai ter mais máscara. Então, tudo bem que aí tem uma capacidade industrial que se ativa tão rapidamente, é capaz que uma semana ele tem máscara para todo mundo, porque são Estados Unidos. Mas, quer dizer, até eles, gente. E de novo, não podemos subestimar isso. Eu lembro que a região Lombardia, na Itália, tem 10 milhões de habitantes. Teve 40 mil casos, teve quase 5 mil mortos. E nos hospitais de Bergamo, nesse hospital e em alguns outros hospitais, houve colapso no sentido, a gente falou de que dava o respirador, tirava, não era nem isso, não era escolher quem dava respirador, a pessoa ficava 5, 6, 7 horas na espera sem ser atendida porque estava todo mundo ocupado e morria no corredor. Diz que teve caso que às 6 horas da sintomatologia, pessoas idosas que morriam. Teve residências em Espanha que morreram 50% dos idosos residentes. Então, essa não é uma brincadeira, tem uma capacidade destrutiva muito forte. Claro, para algumas pessoas, não para outras. Mas não podemos subestimar isso. E eu sinto que também entre os profissionais da saúde não caiu suficientemente a ficha da gravidade que uma situação dessa pode chegar quando sair do controle. E tudo indica, na Espanha, que fizeram, foi depois da Itália, está acontecendo o mesmo, entendeu? Então, não é que... ou seja, não quero assustar ninguém, mas eu quero passar uma mensagem que menospreciar é a pior estratégia que podemos utilizar. Eu posso contribuir a respeito da questão das máscaras? Ana Maria Tristão, falando. Eu fiz uma pesquisa bem ampla a respeito das máscaras e da possibilidade de descontaminação das máscaras. O FDA autorizou, e está na página do CDC, nos Estados Unidos, eles autorizaram a descontaminação das máscaras N95 esta semana. Eu sei que no Brasil existe uma resistência sobre isso, mas nós devemos lembrar o seguinte: nós estamos num momento de exceção. Nós estamos com uma dificuldade muito grande em fornecer máscaras
ou respiradores N95 para os nossos profissionais de saúde. Eu tenho visto isso, eu faço parte de vários grupos no WhatsApp e faço parte da Sociedade Brasileira para a Qualidade e Segurança do Paciente. Nós não fechamos essa recomendação ainda, estamos em discussão, e nós, no meu entendimento, na situação atual, é melhor você ter uma máscara descontaminada do que você ter uma máscara contaminada com uso e reuso várias vezes. Esse é o meu posicionamento. Não me aprofundei, mas observei estudos, né? E acho que a qualidade dos estudos ainda não dá para a gente levar isso muito a sério. Me lembrou uma situação que eu vivi quando estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era a questão da fosfetanolamina, né? A pílula salvadora para o câncer. Então, você tem um problema e aparece uma solução mágica. E aí se concentra estudos, esforços para avaliar a eficácia daquela solução mágica. Espero que a gente consiga ter alguma coisa favorável, mas eu não boto muita fé, não. Eu acho que, ao invés de gastar energia com essas coisas, eu acho que a gente devia botar energia, né, acho que esse é o papel do governo federal, do Ministério da Saúde, no fortalecimento do sistema de saúde e cuidar de quem precisa. Acho que quem mais precisa, talvez, né, as populações mais vulneráveis. O Renato comentou bem a situação dramática vivida na Itália e na Espanha, nos asilos, né, nas instituições asilares. Acho que a gente tem que olhar para isso aqui, né? O Brasil também tem, né, enfim, olhar para essa população, mas a gente tem problemas maiores e mais complexos que os países europeus, né? Os grandes aglomerados urbanos, as populações de favelas. Como é que a gente vai criar intervenções não farmacológicas, né, como o está chamando, para proteger essa população, até a gente conseguir comprovar que a cloroquina, eventualmente, numa associação com a azitromicina, tenha efeito terapêutico, né? Muita gente pode se contaminar durante esse período. Então, a gente tem que botar foco nisso e olhar para essas populações. Uma outra coisa que também me preocupa bastante, ouvindo relato de colegas, de profissionais de saúde, é o tratamento de pessoas que não têm Covid, mas que precisam de tratamentos, seja para tratamento de hipertensão, diabetes, cânceres. Então, como é que você vai organizar a rede para que ela não pare de funcionar, né? As gestantes, né? Como é que você vai mudar? Enfim, você muda, se justifica numa situação, né, de exceção como essa, você eventualmente transformar uma maternidade num hospital. Eventualmente se justifica. Mas você tem que garantir acesso, contratar esse acesso, tem que garantir serviço, garantir acesso para essas gestantes em outro serviço, né? Enfim, então, a minha preocupação maior, eu acho que é aí que a gente precisa botar o foco, e eu acho que a gente tem uma rede no Brasil fantástica, né, de gestores do SUS nas diferentes instâncias, de ex-gestores, né, de acadêmicos, e como é que a gente, nessa situação, vai
criando mecanismos para buscar soluções e inovações rápidas que possam ser implementadas e ajudar a gente a resolver essas questões que são mais complexas, né, para o cenário brasileiro, comparando com outros países. Sobre o tema dos medicamentos. Há vários trials clínicos em andamento, policêntrico, em vários países, e parece que alguns deles são bem avançados e vão ter algum tipo de resultado proximamente. Como tem, obviamente, um interesse econômico enorme atrás da terapia do coronavírus, imagino que ali deve ter uma boa tentativa. Se tem alguma coisa, vai sair. Agora, de qualquer jeito, hoje, teoricamente, nenhum medicamento tem evidência suficiente, não tem. Apesar que a hidrocloroquina está sendo muito utilizada, não só no Brasil, está sendo muito utilizada também na Itália, e não só para ensaio clínico, eles estão usando o que os americanos chamam compassionate use, né? Aquele uso que o familiar, porque no final é última ratio, o cara está em coma, está preso no ventilador. Então, ele põe problemas tanto de tipo das evidências, da ciência, né? Porque como problema de tipo ético, tanto suministrar como não suministrar. Então, mas eu acho que isso vai ser o tema, o próximo tema quente do coronavírus, acho que vai ser na área de medicamento e os testes serológicos também, porque é ali que vai ser a próxima jogada tecnológica. Daniel, posso Lígia falar? Giovanella que queria falar. Isso, estava te passando a palavra, Lígia. Obrigada. Tá bom. Eu estou em algum lugar. Vocês estão me ouvindo, então, né? Tá. Eu achei muito oportuna esse debate. Nós, da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, da Abrasco, nós temos discutido exatamente essa questão de como ativar os atributos da atenção primária à saúde integral, de qualidade, e sem fazer com que as unidades básicas de saúde se transformem no motor do contágio dessa epidemia. Então, ontem a Abrasco lançou uma carta com diversas recomendações, com outras sociedades científicas, diversas recomendações de como atuar para evitar, tanto por um lado, que os profissionais de saúde sejam contaminados, né? Proteger os profissionais de saúde, cuidar de quem é cuidado e, ao mesmo tempo, manter as atividades, então, de como fazer essa separação entre sintomáticos, não sintomáticos, etc. E tal. Eu acho que essa carta ela vale muito bem a ser divulgada, não são estratégias que possam ser usadas em todas as circunstâncias, porque você tem em grandes cidades diversas unidades básicas que podem ser diferenciadas, podem ter corretores separados e não sei o que, e etc. e tal. Mas ela alerta para essa questão da produção do contágio. Mas eu penso que as opções, as escolhas que nós fazemos agora, elas vão repercutir depois no próprio... Como que nós fazemos a melhor escolha para combater, para enfrentar essa pandemia e, ao mesmo tempo, fortalecer o SUS na sua universalidade, na sua integralidade, etc. e tal. Então, a gente tem, em termos da atenção primária à saúde, né? Nós temos, em termos do sistema em geral, acho que coisas aqui foram muito importantes. A questão nós também defendemos a descentralização no Ministério da Saúde, etc. e tal, mas nós estamos frente a um governo que é genocida. Então, pode ser isso. Então, a posição dos governadores tem sido crucial, foi crucial até esse momento. Então, tem que ver como que faz essa entre a centralização e
e a responsabilização. É um momento que a responsabilidade dos governadores e organizar o seu sistema estadual, então, isso pode se fortalecer os sistemas estaduais de saúde, as opções de regular toda a oferta de CTIs, leitos de terapia intensiva, de leitos hospitalares e tudo isso, e o exercício do SUS sobre essa oferta geral do setor público e do setor privado, ele pode ser um ganho muito importante. Mas também se pode caminhar para a mercantilização, para a comercialização, para a privatização, etc. e tal, dependendo dessas opções. Agora, na atenção primária à saúde, nós temos que ter criatividade para acionar, né, os efeitos positivos da nossa atenção primária, ela tem sido principalmente por sua orientação comunitária e familiar, por seu caráter territorial. Então, como que nós ativamos esse caráter territorial e comunitário sem produzir que as unidades básicas se transformem num centro, num motor do contágio? Né? A gente, na rede de pesquisa, tem discutido que tem, pelo menos, o Renato participou com a gente, levantou essas questões do problema das unidades, dos serviços de saúde se transformarem em pontos de contágio. Nós achamos que tem uma função, tem 3 eixos de atuação. Um grande eixo, que é o eixo da vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, e entra todas as questões de orientações, de como isolar, de como fazer os contatos, de como controlar, identificar os contatos dos casos, etc. e tal. Claro que vai depender da disponibilidade de testes, etc. e tal. E da educação em saúde para garantir o isolamento, né? Que são realidades muito complexas. O outro grande campo de ação da atenção primária é a ação comunitária, que é de como que você produz apoio aos vulneráveis. E os nossos vulneráveis são todos vulneráveis em termos de saúde, de todos os que têm comorbidade, né? E os vulneráveis, né? A Escócia, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde escocês tem feito iniciativas importantes em termos de garantir que tem pessoas que vão no supermercado para os idosos ou para os que têm comorbidade, que se distribuam as cestas, que se apoiem para que eles possam manter o seu isolamento. Então, acho que tem esse campo do apoio social, que é do apoio, do cuidado para cuidar dos mais vulneráveis, né? E tem toda a coisa do apoio social, dos NASH, do serviço social, do psicólogo, etc. e tal, que pode apoiar, então, para que, por um lado, as pessoas possam acessar esses novos, supostamente, que vão aparecer, esses novos benefícios sociais que estão aí colocados, dos R$600 e não sei o que lá, né? E que se articule, então, nós temos aqui nas favelas do Rio de Janeiro várias iniciativas comunitárias dos comunicadores sociais e organizações para se autoproteger e ser solidário. Então, eu acho que tem uma ação da atenção primária aí, muito importante nessa sua característica de responsabilização sobre o território, de conhecer a situação no seu território. E a outra que é continuar, como o Adriano falou, continuar atendendo a sua população, os hipertensos, os diabéticos. Então, nas grandes cidades, você pode trabalhar com muitos mecanismos de atenção. Já tem algumas experiências, né? Atenção à distância, então não tinha que ter a listinha dos hipertensos, então cadê a listinha? Vamos entrar em contato com cada um. Tem profissionais de saúde que não podem se expor muito, eles podem ficar nesse trabalho do teleconsulta, do telesaúde, as formas de organizar para que esses... Então, a criatividade nessa produção, o meu lema agora é assim, internet para todos. Eu acho que vocês iam colocar todas as suas falas a questão da facilitação do acesso pela internet, para que as pessoas possam, então, agentes comunitários de saúde com o WhatsApp, equipe de saúde da família com o WhatsApp, que pode se comunicar diretamente com cada uma das suas gestantes, dos seus hipertensos, dos seus diabéticos, etc. e tal. Então, a gente tem que ser criativo nesse campo. Entendeu? Eu acho que essas são questões assim muito... Fora as outras questões do subfinanciamento do SUS, EC 95. Então, acho que essas questões são cruciais para a atenção básica. Entendeu, Daniel?
Acho que eu comentei um pouco isso anteriormente, né? Acho que a gente está trabalhando com um grau de incerteza, um diagnóstico bastante impreciso, e a falta de uma definição mais clara do Ministério da Saúde para registro de óbitos, acho que tem influenciado isso. Acho que o primeiro movimento foi, não do Ministério, mas do governo, né, de diminuir, de negar o tamanho, de negar a pandemia, agora de diminuir o tamanho do problema, mas nós temos que dimensionar ele da maneira como é. Então, eu acho que registros de óbito já deveriam ser, pelo menos os registros de óbito, já deveriam não aguardar a confirmação laboratorial. O registro clínico já deveria ser suficiente para você informar, porque senão nós vamos, enfim, retardando um diagnóstico que uma hora vai explodir. Então, quanto antes a gente observar, né, ter elementos, ter informações para poder intervir, eu acho que é o mais adequado. Acho que essa é uma coisa. Uma coisa é registro de óbitos, outra coisa é notificação de casos suspeitos, né? Aí eu acho que são estratégias diferentes. Mas no óbito, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente deveria ser mais avançar mais no sentido de registrar casos que não, mesmo que não tenham confirmação laboratorial. Agora sim, agora deu. Não, eu concordo no posicionamento. Sobre os óbitos, tem que, com certeza, ter mais flexibilidade. Mas eu vejo que aqui, entre os participantes, está o Martino Ardigó. Ele tinha um comentário. Eu acho que seria bom dar a palavra para ele. Agora é você que está sem microfone, Daniel. Mas acho que tem uma questão importante que é entender que tem diferentes fases. E nessas fases, as estratégias são diferentes, porque muda muito recursos. Aí, no começo, eu acho, onde tem poucos casos, vale a pena fazer testagem de massa, ir atrás dos casos, fazer a quarentena, separar as pessoas, porque isso sufoca a epidemia. Isso é que tem funcionado mais nos países que estavam preparados, na Ásia, porque eles já tinham uma rede para isso funcionando. Quando aumenta, por exemplo, a quantidade de testes de pessoas para colocar em quarentena, não sabe onde colocar essas pessoas e não tem tempo para processá-los. Nós, por exemplo, na região Emília-Romanha, tínhamos um centro preparado por isso, começou a ter uma fila de 4, 5 dias para dar respostas. Aí, praticamente, inviabilizou a estratégia de ir atrás dos casos, né? Então, nós introduzimos outras estratégias, fazer, por exemplo, imunoglobulina, porque já não é mais para separar as pessoas, mas para ver quais são os casos que já tiveram, para facilitar a reinserção dentro do trabalho dos profissionais ou das outras pessoas. Aí tem uma hora que todo fica tão sobrecarregado que já vai ter que abrir mão de muitas coisas e trabalhar com disposição. Estava mandando agora, por exemplo, em vários contextos já estamos na hora. Não se separa mais Covid positivo com negativo. São todos positivos. Não tem mais isso, porque você sabe que tem uma subnotificação alta dos casos, sabe que tem oligossintomáticos e assintomáticos, sabe que tem até pode ter 80% a mais de casos do que infectados, então já decide, não, estamos já em outro nível. Então, acho que é bem importante ter essa flexibilidade. Uma solução
Olha, eu acho que olha, o diagnóstico, em muitos casos, ele é clínico. Tem uma sentido. Chega uma hora que os profissionais já sabem fazer diagnóstico clínico. O teste tem muito falsos negativos. Agora há pouco estavam discutindo, porque no Hospital Maggiore de Bolonha tinha um caso que todos os clínicos achavam que era negativo, dei 2 vezes negativo ao teste. Mas o quadro tomográfico, o quadro clínico era, e fizeram um terceiro que é positivo. Confirmaram com as globulinas e tal. É assim, é bem complicado. Infelizmente, a única medida certa dos casos são os mortos. E não vai ter como mentir, porque você vai fazer, e já nós estamos fazendo um mês depois, 2 meses depois, estamos fazendo a comparação com o ano passado de mortos. Isso não tem mentira. E tentaram abafar, até, é um pouco desagradável dizer isso, mas muitos óbitos foram, a magnitude dos óbitos na Lombardia está sendo relatada pelos anúncios nos jornais. Também.
Sim, pode ser. Bom, primeiro, agradecer a você, Daniel, por ter organizado, né, essa conversa, acho que é super importante. Acho que a gente só começou um debate, várias outras questões foram colocadas, acho que a Lígia pontuou várias questões assim, fundamentais que merece depois a gente dar continuidade nessa conversa. Infelizmente, não vamos poder fazer pelo tempo. Mas acho que um ponto que eu queria destacar da fala dela é que, de fato, o que a gente fizer vai ter consequências futuras do ponto de vista da organização do SUS. Para quem pesquisa sistema de saúde, como é uma coisa que eu tenho me dedicado nos últimos anos, depois de ter vivenciado experiência de gestão, acho que essa é um grande teste, né, de esforço para os sistemas, e acho que a gente tem que buscar utilizar essas oportunidades, essas situações para fortalecer o nosso sistema de saúde. No Brasil, o SUS talvez nunca tenha tido tanta visibilidade, as pessoas começando a olhar para a importância de ter um sistema de saúde, não só sob o ponto de vista, né, da proteção da saúde, mas também ter um bom sistema de saúde, um forte sistema de saúde do ponto de vista da segurança nacional. É um país que não tem um sistema nacional forte, ele é muito mais vulnerável do que frente a situações como essa que a gente está vivenciando. E aí eu acho que no Brasil nós temos uma riqueza, apesar de estar um sistema de saúde enfraquecido pelas políticas de austeridade nos últimos anos, isso teve inúmeros impactos do ponto de vista de equipes que não foram renovadas, de profissionais que deixaram de atuar, do ponto de vista da infraestrutura assistencial que se deteriorou, se precarizou. Nós estamos entrando nessa pandemia enfraquecidos. Mas a gente tem um SUS, tem uma história, tem uma riqueza de experiências acumuladas. A minha companheira Helena tem feito conversas com pessoas que estão na ponta e vendo uma série de inovações de como é que as pessoas se viram para dar conta de buscar manter atividades de cuidado para populações, né, em situação de maior vulnerabilidade, no âmbito da atenção primária à saúde, ou mesmo nos hospitais, como é que se organiza para tentar manter atendimento em situações de bastante precariedade, mesmo para pacientes que não sejam Covid. Enfim, então, eu acho que, apesar das nossas fragilidades, nós estamos enfrentando esse cenário com uma dificuldade muito maior do que foi enfrentar a H1N1, mesmo do que foi enfrentar a Zika, né? Mas a gente ainda tem o SUS, ainda tem as pessoas que fizeram o SUS, que estão aí. Eu acho que a gente precisa conectar essas pessoas. Então, iniciativas como essa são super importantes, e eu agradeço aí o convite para poder ter participado desse momento aqui com vocês. Sim, então eu também quero agradecer, concordo, eu quero agradecer todo mundo pela participação, muito a Lígia e o Martino Ardigó pela intervenção. Eu acho que essa maneira de dialogar, de construir redes, network, e ter essa informação rápida, apesar que pode ser uma informação que às vezes é um pouco assim, mas não é humanamente possível hoje pensar de ler tudo que é produzido, estudar e depois devolver guias ou recomendações. Isso, daqui a um ano, saberemos como teríamos que ter feito. O Brasil é um país grande, né, tem toda a América Latina num país só. Possivelmente um enfoque não vai dar certo em todos os lugares, então a criatividade dos gestores, né, e nesse somos italianos e brasileiros, os dois somos latinos, e a criatividade dos latinos, eu acho que vai ser uma coisa importante. Em Bolonha, como falava Martino Ardigó, inventaram um ventilador que atende 2 pessoas. Eu acho que como exemplo, mas esse tipo de soluções são as soluções que depois resolvem o problema, coisas que são absolutamente, de repente, heterodoxas, fogem de todos os padrões, mas nesse momento pode ser forte. E, finalmente, concordar com todos os colegas que falaram que o SUS está numa situação de grave hemorragia, né, antes da epidemia, né, é o SUS que está vendo, né, está vendo um definanciamento, uma pouca atenção, né,
e que precisaria, então, esse momento, né, inclusive com a crise do país, pensar de achar recursos novos, eu acho muito difícil, mas eu acho que essa crise mostra para o povo quanto é importante dispor de um sistema público, né? Os italianos também caíram a ficha, italiano crítico o próprio sistema de saúde, igual aos brasileiros, mas nesse momento, essa defesa, esses aplausos para os profissionais de saúde, a gente tem que converter esse aplauso em uma coisa permanente, não só quando a gente se imola ou parece como herói. Então, é um momento importante para mudar a narrativa que o SUS é um projeto perdedor, que o SUS é uma coisa que não dá certo, que o SUS é ineficiente, que tem que privatizar o SUS. Não, é o momento de entender que um sistema público forte é uma solução importante. E eu acho que isso é a nossa principal mensagem, né, em um dia como hoje. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.